Bom, então vamos agora para a nossa penúltima etapa, a quarta etapa. Lembrando que da etapa 3, eu acho assim, pela minha experiência, né, o pessoal muito interessante entender o conflito, a guerra do Vietnã, macartismo, né, ainda consolidar aquela de American Way, American Dream. É bem interessante você ter uma noção geral dessas coisas assim, tá? Sendo que pontualmente a parte mais técnica da aula, assim, de vestibular mesmo, é a Guerra do Vietnã, tá bom? Aquele período ali da Guerra do Vietnã, por todas as repercussões que teve, é bastante interessante ali daquela aula 3. E de resto, essa visão geral do American Way, American Dream, o macartismo, né? Que fazem tudo parte daquela concepção da doutrina Truman, né? Do presidente Harry Truman, certo? Nós vamos agora quebrar um pouquinho. Você nota que a gente alterna, né? Fala um pouquinho dos Estados Unidos, vem a União Soviética, os Estados Unidos, a União Soviética, e está construindo um cenário bastante interessante. Lembra do Nikita Khrushchev e a coexistência pacífica? Tem alguns eventos dentro da política de coexistência pacífica do Khrushchev, que substitui Stalin, né, após a sua morte, que são muito interessantes e muito pontuais. Eu vou fazer uma passada meio rápida, assim, pelo geral da coexistência pacífica, mas tem alguns pontos, assim, muito interessantes, certo? Que a gente vai daí realçar na medida em que a coisa for caminhando. Vamos dar uma olhadinha, então, né? Parece uma utopia, né? Russos à direita aqui e americanos à esquerda, né? E me parece ser um cenário até da Segunda Guerra Mundial, porque não lembro mesmo, né? Pode ser que tenha acontecido, não vou dizer que não, de as mãos terem sido apertadas, mesmo durante o período da coexistência pacífica. Teve no Natal. No Natal eles fizeram as pazes para comerem juntos, comemorar o Natal juntos. Essa aqui eu não... Mas isso aqui deve ser no cenário de Segunda Guerra Mundial, não tenho certeza, né? Se foi, porque nunca os soldados americanos tiveram em cenário de guerra tão próximo de soldado russo. Eu preciso até dar uma pesquisada nisso daí, né? Mas não me consta. Nas coisas todas, e não foram poucas que eu li, não mesmo, né? Quando aconteceu foi submarino se aproximando, a OTAN, o Pacto de Varsóvia, navios americanos, né, porta-aviões passando perto de áreas de dinâmica de movimento russo, né? Então, enfim, mas está aí, né? A ideia da coexistência pacífica em plena Guerra Fria, digamos assim, as duas forças hegemônicas, pela proposta russa do Nikita Khrushchev, né, vão buscar um cenário de paz. Vamos dar um pouquinho aí o que aconteceu, né? O mundo se equilibra na corda bamba de um abismo nuclear, né, em função do potencial de destruição que já está o arsenal nuclear devidamente colocado. Opa, não vamos acelerar muito isso aqui, pera um pouquinho. Vamos voltar. Se dá um toque, às vezes o troço fica maluco, né? Estados Unidos e Rússia com amplos poderes de destruição recíproca, né? Chegaram a falar em 20 vezes o poder de pulverização da vida na crosta, não a Terra, né? Só a Terra, com a explosão nuclear, sumiria. Nunca ouvi falar isso, né? Por mais que tivesse megatons, não acredito que esses megatons pulverizariam o planeta como um todo, mas a dinâmica de crosta, de vida, de equilíbrio ecológico, biológico, físico, sei lá mais o que, né? Então, e era muito desesperadora essa ideia, né, da destruição, né? Faz parte da ideia do equilíbrio pelo terror, né? Aí com a corrida, né, e os testes e as bombas liberadas, né, a coisa ficava um pouquinho mais complicada. Essa aqui é uma revista Time da época, né? Por trás da ideia da coexistência pacífica. Essa figurinha aqui é o Nikita Khrushchev, né? Há toda uma dinâmica de cogumelos nucleares aí para serem analisados, né? Então, a ideia era, né, a estrutura... Opa, vamos esperar um pouquinho. Vamos dar um tempinho, é isso, né? A questão diplomática, Estados Unidos e Rússia, né, equilibrar o poder de destruição para reduzir a possibilidade, né, de uma hecatombe nuclear acontecer, certo? E isso partiu da Rússia, por incrível que pareça, né? Embora muita gente diz que por trás não era bem por aí, né? Nikita Khrushchev e o Kennedy será morto,
né? Ele recebeu um tiro. Há uma polêmica hoje em relação à morte do Kennedy muito grande, não se fala disso. Vestibular não cobra, né? Mas assim, nível de polêmica envolvendo teorias conspiratórias da Guerra Fria, meu Deus do céu. E como houve conspiração durante a Guerra Fria, né? CIA e droga, CIA e extermínio, CIA e informação manipulada, a KGB do outro lado fazendo a mesma coisa. Então, né, os alunos gostam de perguntar para mim sobre teoria conspirativa, né? Vocês, né, na condição de aluno, não sei se é teu caso, mas eu recebo muito esse tipo de informação. Inclusive, um pouco antes mesmo dessas aulas romperem, né, veio questões sobre isso daí, né, sobre a questão de teorias conspirativas desse período. Bastante interessante, por sinal. A primeira iniciativa nesse sentido partiu dos soviéticos, então, do Nikita Khrushchev, né? A ideia era uma política de desarmamento que vai descambar depois num tema que é muito comum em prova de vestibular, que é o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Nós já chegamos lá. Essa pressuposição aqui é para se chegar ao acordo, né? Por que fizeram um acordo num período caracterizado com tanta tensão nuclear, né? E foi um período, então, aqui como ele coloca, né, denominado de coexistência pacífica. Já caiu essa ideia no vestibular, né? Aqui um pouquinho, né, da fala do Nikita Khrushchev, né? O princípio da coexistência pacífica está ganhando cada vez mais aceitação internacional. E isso é lógico, pois não há outra saída para a situação atual. Na realidade, só existem duas soluções: a coexistência pacífica ou então a guerra mais devastadora da história. Não há uma terceira alternativa. Não há qualquer inevitabilidade fatal, né, de guerra, certo? Então, ou você entrava numa forma de limitar essa tensão nuclear, ou as tensões levariam para o conflito, que eu acho um pouco radical, né? Porque seria um suicídio, né? Qualquer um dos dois que deflagrasse uma guerra nuclear seria um autossuicídio, porque não teria uma estrutura de rescaldo depois para você reconstruir o mundo pelas potências, né? Deixariam de ser. Como seria o mundo, já me perguntaram, eu não sei, né? Mas é um conflito nuclear, de um arsenal que a gente não tem a mínima noção, né? Os efeitos, então, né? Nos Estados Unidos a proposta é recebida com desconfiança, o mundo achou que, de um modo geral, né, essa história não era bem contada, né? Haveria um cenário com atores representando uma coexistência pacífica, mas por trás da cortina tudo se manteria o mesmo ou pior, né? Os militares fizeram de tudo para não ocorrer uma solução racional, né? Por desconfiança mútua. Já me perguntaram, por que eles não queriam a paz, queriam ir para o conflito? Não, desconfiança mútua, simplesmente, né? Ninguém acreditava na hipótese de se diminuir esse arsenal nuclear. União Soviética, o que ela faz? Busca o diálogo, né, com os Estados Unidos para o desarmamento, retirada das tropas da Áustria, né, tinha tropas soviéticas naquela região que a gente chama de centro europeu, né, retira. Havia muito dessas ocupações, tá? E isso, quando havia uma ocupação por tropas americanas ou soviéticas, sempre os focos de tensão aumentavam, e o nosso foco aqui maior disso vai ser Cuba. Já explico. A reaproximação diplomática com a República Federativa da Alemanha, né? A Rússia, através da Alemanha Democrática, porque é incrível, RDA, República Democrática da Alemanha, era a que não era democrática e que era comunista. A República Federativa da Alemanha, RFA, era aliada aos Estados Unidos e efetivamente democrática, né? E a ideia era, através da Alemanha oriental ou democrática, uma aproximação com a federativa ou, né, aliada aos Estados Unidos. Houve essa aproximação das duas Alemanhas, por mais que tenha sido muito leve essa ideia, né? Aqui é que está uma coisa muito interessante, ó, né? A questão do desarmamento, mas sob a ótica do armamento, tá? Por que ele diz assim, o custo econômico muito alto? Não era de desarmar, era de armar. Todo o dinheiro que era investido naquela sofisticadíssima tecnologia de crescimento nuclear não era canalizado para benefício social,
tecnologias de consumo, vamos dizer assim, pesquisa básica, vamos dizer assim, entende? Então, muito do dinheiro da tecnologia de consumo, ou de apoio social, de educação de qualidade, de atendimento de saúde, aquela coisa típica do welfare state que todo Estado precisa, né? De apoio, né? De dinheiro governamental para que o processo se desenvolva, era canalizado para a guerra. E não era pouco, entendeu? Então, haveria uma possibilidade das economias formais serem destruídas das duas potências, tanto que aconteceu com a URSS, pelo excessivo investimento em corrida tecnológica militar, né, de destruição em massa, o que é uma insanidade, apesar de tudo. Né? Seguindo, gera sufocamento econômico, como foi falado, coloca a capacidade de produção militar no limite, né, porque vai uma hora faltar substrato financeiro para isso, porque o militar tem que ser sustentado por uma economia que gera capital. O militar não gera capital. Né? Ele é encarregado de guerra, pelo contrário. Né? Então, com essa desvirtualização do capital para o setor militar, faltaria capital para o desenvolvimento socioeconômico do país. Os fatos utilizados pelos Estados Unidos para gerar uma falência generalizada da URSS. Bom, gente, aqui tem uma visão meio de pano de fundo. Tá? Muita gente, muito especialista em geopolítica, fala que a corrida nuclear, ela era menos para provocar uma destruição coletiva em função do estigma entre duas potências e mais para uma tentar encurralar a outra para destruir a economia formal. Os Estados Unidos estariam com a corrida armamentista forçando a destruição da economia formal da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas estaria forçando uma falência da economia formal dos Estados Unidos, um impondo ao outro investimento militar, né? E o desmantelamento da base econômica. Curioso lembrar que Japão e Alemanha, e mesmo a Itália, né, eram proibidos de ter exército e investimentos militares. A Itália não se fala muito, mas convenhamos, Japão e Alemanha, né, dá para entender essa relação entre investir muito em corrida militar e de economia formal. Né? Isso é bem interessante esse cenário. Né? Fim da década de 50, esse é um momento crucial para nós, sempre muito importante. Né? A Revolução Cubana, liderada por Fidel e Che Guevara, assumem o poder, né? E vão ter que ver quais os caminhos de Cuba. No vestibular já deu muita polêmica se a Revolução Cubana foi comunista ou não foi. Não foi. Nem Fidel nem Che. Ela pode ter fundamentos ideológicos marxistas, mas ela não era de conotação comunista, socialista. Não era. Fidel nem Che afirmaram que iriam instalar o comunismo na ilha, né? Invariavelmente. Mas, após a Revolução, vai ter que, invariavelmente, definir. Os eventos que ocorreram após a Revolução empurram o Fidel para um abraço com a União Soviética. Essa é que é a verdade. Né? Então, a conciliação entre Nikita Khrushchev da Rússia e Fidel, né, vão definir pela linha cubana em seguir o comunismo. A partir desse momento, sim. Antes disso, não. Tá? Não. Já deu muita polêmica isso no vestibular, muito professor falando que ela é comunista, pode até que tenha uma linha que vá por esse caminho, eu desconheço, nunca vi essa linha em literatura nenhuma. Sempre vi a ideia de que a Revolução Cubana ela foi mais de cunho nacionalista. O Fidel usava o termo, a Revolução Cubana é cubana, em outras palavras, nacionalista, que ele não gostava muito de usar, mas depois, né, acaba tendo que abrir um caminho de aproximação com a Rússia. E aí sim, né, consolida. Tá? Mas esse momento, né, de aproximação de Cuba com a Rússia vai ser, na medida em que a Revolução Cubana vai avançando, um problema grave, né? Porque faz parte de um contexto aí que vai atingir quase toda a América Latina, né, de contra-revolução. Depois explica um pouquinho melhor, né, porque isso aqui é meio longo, né? E aí vai acontecer, no meio dessa confusão, todas as eleições de Kennedy, que eram, entre aspas, né, dizem um democrata pacifista, né? Ele vai tentar conter o problema da negritude nos Estados Unidos, né? Vai defender um pouco essa causa e vai tentar, ele que vai ser o articulador com Nikita Khrushchev da política de coexistência pacífica e tal, né?
e ele vem com essas ideias mais liberais. Depois, quando nós estudarmos a globalização, falar um pouquinho sobre neoliberalismo e tal, entra um pouquinho disso daqui. Né? E os Estados Unidos tentam aquela missão fracassada, né, de invasão à ilha de Cuba, na Baía dos Porcos, certo? Mas aí tem uma questão, né? Na verdade não foram os Estados Unidos, foram cubanos renegados e tal. Fidel teve informações de que ela ia acontecer, a emboscada aconteceu no exato momento que as tropas desceram, foram exterminados, virou em nada. Mas isso aqui é um episódio importante, né? Porque os americanos estavam olhando a aproximação de Fidel com a Rússia como um problema grave, realmente, para as pretensões norte-americanas, né? Doutrina Monroe, o Big Stick, né? Doutrina Monroe, América para os americanos, o Big Stick, o direito de invasão, aquelas coisas todas, né? Viam com os olhos muito preocupados, né? Essa aproximação. E Fidel, com essa invasão da Baía dos Porcos, entendeu que mais cedo ou mais tarde, invariavelmente os Estados Unidos iam pôr os pés pelas mãos na ilha de Cuba, né? Lá acontece, então, aí para reforçar ainda mais o papel, a construção do Muro de Berlim em 61, aí o muro é construído, né? Já vimos sobre isso. A China rompe com Moscou, olha só, desalinha, isso vamos analisar como muito importante, mas é uma fase para a gente entender junto com a China, né? E há uma redefinição das forças geopolíticas nesse sentido, né? Principalmente com o rompimento da China, que nitidamente vai adotar uma postura isolacionista, certo? Então é interessante, né? Ó, veja só, a questão da China não é de hoje, né? É toda envolvida nessa questão do coronavírus, mas enfim, né? Olha, a redefinição de forças geopolíticas Pequim, né? Moscou e Washington. Né? A China vai entrar no cenário como uma potência que busca disputar a hegemonia planetária, mas adotando uma política isolacionista. Até hoje. Né? Depois a gente vai falar melhor sobre isso. E daí, no meio dessa confusão, a famosa instalação dos mísseis cubanos, né? Que foi a maior crise do período. Isso cai muito em vestibular. Né? Esse talvez tenha sido o foco mais tenso nas relações entre Estados Unidos e Rússia. Né? Nikita Khrushchev, a pedido de Fidel, instala os mísseis em plena era da coexistência pacífica. Né? E aí há aquela ideia, né? Se os americanos invadirem oficialmente a ilha por conta desses mísseis, que tem uma área de alcance até a metade dos Estados Unidos, o que provocaria uma situação bastante caótica, né? Esse arsenal nuclear com esse potencial de atingir até um raio a metade do território norte-americano, pelo menos, né? Aí a coisa ficaria bastante complicada. Com a ameaça, a possibilidade dos Estados Unidos invadir a ilha, sendo Cuba aliada de Moscou, né? Formaria um triângulo, né? A hegemonia russa de um lado, a norte-americana aqui, o pivô dessa crise, a Cuba, né? E invariavelmente o foco de tensão entre Moscou e Washington poderia levar à guerra nuclear. Né? Foi 2 semanas aí de negociações bem complicadas. Né? Depois de muita tensão, Khrushchev recua em sua decisão, né? Retira os mísseis, e só que nos acordos a Rússia pede o seguinte: o governo americano tem que preservar a integridade da ilha de Cuba. E os americanos aceitam. Né? Não haverá outra invasão, deixa a ilha que siga seus caminhos. Agora, invariavelmente, né, vai se dar o direito de bloquear economicamente. Né? Ninguém nos Estados Unidos pode mandar nada para a ilha, e os aliados dos Estados Unidos que mandarem serão retalhados e coisas desse tipo. Vai ficar bem complicada essa relação aí. Aí começa a acontecer a morte, né? Invariavelmente, da relação entre os Estados Unidos, Cuba e Moscou. Né? A coexistência pacífica fica bastante abalada. Né? Aí começa a questão do banimento dos testes nucleares, né, na atmosfera. Foi pedido que acabassem esses testes, né, na água e no espaço. A maior parte dos testes, na verdade, a atmosfera é na superfície. Né? No espaço sideral, não lembro se foi feito algum efetivo, deve ter sido, não lembro, mas havia a perspectiva de. Quem resgatou muito isso foi o Ronald Reagan com o projeto Guerra nas Estrelas. Mas enfim, né, na água sim. Né? Okay? Aquela famosa região do Pacífico, lá onde muita gente fazia testes, né, nucleares lá. A França fez o último grande teste lá no Pacífico. Né?
E na atmosfera é a explosão de crosta, né? Que na verdade a bomba nuclear não explode na crosta. 300, 100 metros de altitude, né? Foi Hiroshima e Nagasaki assim, né? China e França se recusam a assinar o tratado, né? Moscou conservou o direito, né, de experiências subterrâneas, né? Então foi feito o tratado, nós já vamos falar um pouquinho, né? Mas houveram muitas divergências em relação a esse acordo de não proliferação, de não fazer testes nucleares, né? Aí o fatídico dia, né, que a Jacqueline Kennedy está juntando os pedaços do cérebro do John Kennedy, né, levou um tiro lá no Texas, né, numa apresentação lá no Texas, né, num passeio dele pelo Texas, ele morre, né, e aí a coisa fica bem complicada. Há muita teoria de conspiração em relação à morte do Kennedy, né, juram que foi a KGB que armou, outros dizem que é a indústria bélica americana, outros dizem que o pacifismo de Kennedy não interessava para ninguém, o fim da guerra do Vietnã também não, enfim, né? Mas ele é assassinado em 73. Isso aqui, até uns tempos atrás, era normalmente falado, hoje deu uma desaparecida, né? 64, daí começa a guerra do Vietnã com o desembarque das tropas, né? Busca do fortalecimento da paz mundial se torna incógnita com a morte de Kennedy, né? E possível retorno, né, às tensões nucleares. De qualquer maneira, vem o tratado. Esse aqui, quando a Coreia faz aquela confusão, esse daqui sempre cai, né? Depois tu vai falar sobre a questão nuclear, propriamente dito, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, né? A ideia do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, né? Surgimento das armas em plena Guerra Fria, tá? Né? Limitação do crescimento, essa é a ideia básica, né? Não era acabar com o arsenal nuclear. Dizem que a globalização, teve aluno que me cobrou, né? Professor, mas a Guerra Fria não acabou com o arsenal? Não. Foi desativado parte do arsenal nuclear, etc. e tal. Mas é a limitação do crescimento de armas nucleares. Ele foi articulado e retificado por 188 países. Não leve isso muito a sério, porque tem gente que entra e sai o tempo todo desse tratado. A própria Coreia do Norte, a China, a Índia, um entra e sai do tamanho do mundo. Estados Unidos, China, Reino Unido, França e Rússia foram as maiores potências nucleares que se comprometeram a não utilizar nem transferir armas nucleares para outros países ou mesmo ajudar a adquiri-las. Esses são os membros efetivos do Conselho de Segurança da ONU, né? E eles têm o maior poder nuclear em mãos, né? Segundo aí o que a gente sabe, certo? E se propuseram a não semear mais armas por outros países, porque foi isso que aconteceu. Depois a gente vai falar na globalização, a banalização do nuclear. Só para explicar, Índia nuclear, Paquistão nuclear, Coreia do Norte nuclear. Opa, que história é essa? Né? Que história é essa? Fazendo bomba atômica. Mas enfim, oh meu Deus do céu, oh meu Deus. Tá aí, né? A Coreia do Norte retirou-se em 2003, mas depois volta, depois sai, é uma confusão, né? Índia, ó, a dinâmica de proliferação, a Índia, Paquistão, Israel e Coreia do Norte não faziam parte do tratado até 2016. Depois entram, não posso garantir hoje, porque não é o tema da nossa aula, que estejam, né? E só para terminar, né, que daí seria o final dessa aula aqui, eu deixo para vocês a seguinte ideia, né? Eu acho assim que de todo o contexto dessa aula aqui, a questão dos mísseis nucleares em Cuba e ao Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, certo? Que seria um pouquinho mais interessante cuidar, precisa ter uma visão um pouquinho mais técnica desse tratado, ok? E nesse sentido, a gente termina então essa etapa 4, né, da Guerra Fria. E agora nós vamos para a última etapa, que ela é uma visão assim rápida, muito rápida dos conflitos localizados, né? A gente vai ver assim como que a Coreia se dividiu e tal, mas bem rápido, porque depois a gente vai passar uma visão aprofundada. Legal? Beleza, então.